Bom dia! E hoje a nossa leitura é Carta aos Gálatas, capítulo 3 e 4. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Capítulo 3. A lei e a fé. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou a vós, antes cujos olhos foi apresentada a imagem de Jesus Cristo crucificado? Apenas isso quero saber de vós. Recebestes o Espírito pelas práticas da lei ou pela aceitação da fé? Sois assim tão levianos? Depois de teres começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Ter feito tais experiências em vão, se é que foi em vão. Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, acaso o faz pela prática da lei ou pela aceitação da fé? Foi este o caso de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi levado em conta de justiça. Sabei, pois, só os que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os povos pagãos pela fé, anunciou essa boa nova a Abraão. Em ti todos os povos serão abençoados, de modo que os homens de fé são abençoados com a bênção de Abraão, homem de fé. Todos que se apoiam nas práticas legais estão sob um regime de maldição, pois está escrito: maldito aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Que ninguém é justificado pela lei perante Deus é evidente, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não provém da fé, e sim do cumprimento. Quem observar esses preceitos viverá por eles. Cristo remiu-nos a maldição da lei, fazendo-se por nós maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que é suspenso no madeiro. Assim, a bênção de Abraão se estende aos gentios, em Cristo Jesus, e pela fé recebemos o Espírito prometido. A lei e a promessa. Irmãos, vou apresentar-vos uma comparação de ordem humana. Se um testamento for feito em boa e devida forma, por quem quer que seja, ninguém o pode anular ou acrescentar-lhe alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz aos seus descendentes como se fossem muitos, mas fala de um só, e é a tua descendência, isto é, a Cristo. Afirma, portanto, a lei que veio 430 anos mais tarde, não pode anular o testamento feito por Deus em boa e devida forma e não pode tornar sem efeito a promessa. Porque se a herança sobrestivesse pela lei, já não proviria da promessa. Ora, pela promessa que Deus deu o seu favor a Abraão. Então, o que é a lei? É um complemento ajuntado em vista de transgressões, até que viesse a descendência quem fora feita a promessa. Foi promulgada por anjos, passando por um intermediário. Mas não há intermediário tratando-se de uma só pessoa, e Deus é um só. Portanto, é a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum. Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar em verdade e justiça, viria pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o império do pecado, para que a promessa mediante a fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Somos filhos no Filho. Antes que viesse a fé, estávamos encerrados sob a vigilância de uma lei, esperando a revelação da fé. Assim, a lei se nos tornou pedagogo encarregado de levar-nos a Cristo, para sermos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de pedagogo, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Ora, se sois de Cristo, então, sois verdadeiramente a descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Capítulo 4. Explico-me. Enquanto o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quanto menores, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou os vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai.
Já não és escravo, mas filho. E se és filho, então também herdeiros por Deus. Outrora, é certo, desconhecendo a Deus, servias aos que na realidade não são deuses. Agora, porém, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que tornais aos rudimentos fracos e miseráveis, querendo de novo escravizar-vos a eles? Observais dias, meses, estações e anos. Temo que os meus esforços entre vós tenham sido em vão. Voltemos à nossa confiança cordial. Irmãos, sede como eu, pois também eu me tornei como vós. Não tenho nenhum motivo de queixa contra vós. Estais lembrados de como eu estava doente quando pela primeira vez vos preguei o Evangelho, e fui para vós uma provação por causa do meu corpo. Mas nem por isso me desprezastes nem rejeitastes. Antes, me acolhestes como enviado de Deus, como Cristo Jesus. Onde está agora aquele vosso entusiasmo? Asseguro-vos que, se possível fora, teríeis arrancado os vossos olhos para me dar. Tornei-me acaso vosso inimigo, porque vos disse a verdade? Eles vos testemunham amizade com má intenção, e querem separar-vos de mim para captar a vossa amizade. É maravilhoso receber demonstrações de boa amizade, mas que seja em todas as circunstâncias, e não somente quando estou convosco. Filhinhos meus, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Quem me dera estar convosco agora, para descobrir o tom que convém à minha linguagem, visto que eu me encontro extremamente perplexo a vosso respeito. Alegoria de Sara e Agar. Dizei-me, vós que quereis estar sujeitos a uma lei, não ouvis a lei? A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O da escrava, filho da natureza, e o da livre, filho da promessa. Nesses fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é Agar. O Monte Sinai está na Arábia. Corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém lá do alto é livre, e esta é a nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não davas à luz. Rejubila e canta, tu que não tinhas dores de parto, porque são muitos mais numerosos os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Como Isaque, irmãos, vós sois filhos da promessa. Como naquele tempo o filho da natureza perseguia o filho da promessa, o mesmo se dá hoje. Que diz, porém, a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro como o filho da livre. Pelo que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas sim da que é livre. E aqui termina a leitura de hoje. Deus abençoe.